Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor, vamos iniciar mais um momento de oração, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Você que está em casa é muito bem-vindo, que Deus possa falar conosco nessa manhã, possa estar conosco nesta manhã, que possamos ser renovados pela mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria abrir primeiramente a Bíblia com os irmãos, em Salmos 121. Deus é guarda fiel do seu povo. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus, como é bom a gente saber que temos um Deus que cuida de nós, que é nossa guarda, que é nosso escudo e que está conosco em todos os momentos. Vamos orar a esse Deus e agradecer nesse momento por mais um dia que Ele nos deu. Vamos nos colocar de pé, nos alegrar na presença do Senhor, nos alegrar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ele tem estado conosco. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido o nosso guarda fiel. O Senhor tem sido aquele que tem nos dado força, tem nos dado ânimo, tem nos dado vigor para continuar. O Senhor é aquele que tem a cada dia nos sustentado na Tua presença, nos sustentado lá fora neste mundo que vivemos. Pai, nós te agradecemos porque a Tua presença ela está presente conosco em todos os momentos. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito à nossa vida, à nossa casa, à nossa família. Tudo aquilo que o Senhor tem feito a este lugar, a esta igreja que o Senhor nos chamou para estar. Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos com alegria. Colocamos, Senhor, diante de Ti o nosso coração, porque queremos, Pai, hoje, ouvir a Tua voz, como todos os domingos nós viemos aqui. Viemos compartilhar, Senhor, a Tua palavra, compartilhar, Senhor, dos louvores a Ti e Te adorar, Pai, em comunidade. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que os céus sejam abertos a nosso favor e que o Senhor ouça a nossa oração, ouça a nossa petição, Pai, que colocamos, Senhor, diante de Ti, porque nós temos lutas, temos dificuldades, mas nós queremos que o Senhor está conosco em todas elas. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua presença, vem com a Tua glória, Pai, inundar este lugar, porque nós queremos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, prestar o culto agradável a Ti. Que os nossos louvores, Senhor, eles subam como um incenso suave, Pai. E que possamos, Senhor, a cada dia ser gratos a Ti, Senhor. Não importa a circunstância, não importa o que vivemos, o que passamos, mas sabemos que temos um Deus que está conosco. Sabemos que temos um Deus que está a cada dia na nossa vida. E obrigada, Deus, por isso. Por isso que nós estamos aqui hoje de manhã. Por isso que hoje nós nos colocamos na Tua presença, porque queremos, Pai, aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, que a nossa vida seja uma terra fértil para a Tua glória, para que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar através de nós. Em nós, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu Te peço e eu Te agradeço, que possamos louvar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, irmão. Glória a Deus. A paz, igreja. Bom dia. Vamos louvar o Senhor com alegria essa manhã, que nós venhamos declarar: Senhor, reina sobre as nossas vidas, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso respirar, que tudo seja para Ele, amém? Glória a Deus.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Para mim, mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com
novo. Enche-me de novo. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor, amém? Nós estamos na presença de um Deus eterno e maravilhoso, um Deus vivo, um Deus que nos ama, um Deus que conhece o nosso pensar. Ele conhece o nosso agir, amém? Um Deus que é fiel à sua palavra. Um Deus maravilhoso. Um Deus que promete e que cumpre, porque Ele não é o homem para mentir, amém? E nem filho do homem para que se arrependa. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela tem um pedaço dela que já gerou muita polêmica, né? Quando diz, é Deus de perto e não de longe. Nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Porém, esse momento da canção, o que ele está dizendo é o seguinte: Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco o tempo inteiro e que ama se fazer presente em nossas vidas. É um Deus de relacionamento, um Deus que gosta, que ama, que deseja estar conosco, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. O Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ah, Deus maravilhoso. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh, oh, oh. E os seus ouvidos, Deus, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto
Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A igreja cantando, amém? Deus já. Esse é o nosso Deus, amém? Um Deus que não é homem para mentir. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus, Deus, Deus que não é homem mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Santo, santo é o nosso Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. A sua palavra nos diz em nome de Jesus que na vida do cristão o choro pode durar uma noite, mas é certa que a vitória virá pelo amanhecer. Sabe por quê? Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele tem estado às 24 horas do dia aguardando a mim e a ti, a minha, a sua, a nossa família, a nossa igreja, o nosso lar, a nossa casa. Deus tem guardado tudo e a todos. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, Pai, que não sabes. Nós não sabemos neste instante o trabalhar do Senhor, mas sabemos em nome de Jesus que lá na frente nós vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele fez, tem feito no dia de hoje, na minha vida, na sua vida, no nosso lar, na nossa família, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em nome de Jesus Cristo, papai, que tudo pode acontecer, mas Ele diz que Ele estará sempre de braços abertos, aguardando a minha voz, aguardando o meu e o seu clamor, em cada fôlego de vida, em cada segundo de existência. Sabe por quê? A palavra dele nos diz: 1000 cairão ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Portanto, esse é o Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que jamais irá mentir para mim e para ti, em nome de Jesus. E por esse motivo estamos aqui glorificando e engrandecendo e aguardando a sua vinda na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Continue em nome de Jesus. Aleluias! Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, em nome de Jesus Cristo. Primeiramente, dê um abraço no seu irmão da direita, da esquerda. Fala para ele como é bom ver você aqui ao meu lado. Quão bom quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Pai. Deus abençoe grandemente todos em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos levitas, a cada uma dessas famílias aqui representadas, Senhor, da vitória, da paz, da saúde, entendimento, glórias a Deus, discernimento em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmão Luquinha, Deus abençoe, Deus abençoe, o nosso pequenininho que está chegando, aleluia, glórias a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando, glorificando e engrandecendo o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios 9:7, glórias a Deus. 2 Coríntios 9:7, glórias a Deus. Palavra da oferta, glórias a Deus. Louvado sejas Tu. Maravilhoso, chegamos aqui nesta manhã, as portas abertas, aguardando o meu e o seu clamor. Glórias a Deus, o Senhor sempre guardando, curando, libertando, transformando, entrando com providências na nossa vida sentimental, espiritual, financeira, não é isso? Às 24 horas deste dia, de cada segundo de existência, o Senhor tem estado com os vossos anjos sagrados, serafins e querubins, guardando a cada um de nós, mas para que essas portas possam estar abertas, é necessário o meu e o seu, em nome de Jesus, além do clamor das nossas ofertas, dos nossos dízimos, em nome de Jesus. Portanto, nesta manhã vamos ofertar, vamos dizimar com carinho na casa do Senhor, amém? E está escrito em 2 Coríntios 9:6, glórias a Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e abundeis em toda a boa terra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Portanto, cada um pegue seu voto, seus dízimos,
em mãos, em nome de Jesus, aquele que tem, aquele que não tem, Deus sabe de todas as coisas, que o Senhor venha abrir portas nessa manhã, que Deus venha dar saúde àquele que necessita. Eu não sei a necessidade do seu coração nesta manhã, no dia de hoje, mas o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mamãe, e Ele sabe da nossa necessidade neste dia, neste segundo, no dia de hoje, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Portanto, vamos ofertar com carinho. Vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Pai, diante de Ti, da Tua face, da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por cada fôlego de vida, cada segundo de existência que Tu tens nos concedido, Papai. E eu te peço nessa manhã que Tu venhas multiplicar na vida daqueles que poderão, Pai, ofertar e dizimar na Tua casa, Pai, e na vida daqueles que não têm, Senhor, Tu venhas abrir portas, venha dar saúde, entendimento, discernimento, Senhor, para que assim juntos, Pai, possamos, Pai, manter a Tua porta, a Tua casa, Tua noiva Jesus vem de portas abertas, Pai, para que assim possamos estar, Senhor, Te louvando e glorificando até a Sua vinda, Senhor. Firma os nossos passos, sede conosco até a Sua vinda, que aqui estamos Te pedindo e Te agradecendo desde agora, Pai, tão certos da vitória, e que todo o povo de Deus diga: se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Portanto, oferte com carinho, Pai, na casa do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, que Ele venha multiplicar na nossa vida até a Sua vinda, Pai, em nome de Jesus. E as palmas louvem a esse único Deus digno e merecedor de toda a glória e de toda a honra. Deus abençoe grandemente, Pai. Aleluia, vamos continuar, aleluia, ofertando através dos louvores, Senhor. Glórias a Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade
leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a igreja, amém. Aí eu me viro aqui. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem fazer a gentileza de assentarem-se. Toda vez que eu subo num púlpito, é o lugar mais lindo do mundo para mim. Não é porque é esse púlpito, mas é o Santo dos Santos, onde alguém pode dizer: assim diz o Senhor. Alguns usam isso para ganhar dinheiro, outros para se promover. Eu amo estar aqui e tremo, choro, às vezes me dá desespero de alma, porque eu falo: Senhor, é uma responsabilidade muito grande poder estar aqui e falar de Ti. Então, ore por mim, para que Deus me dê a sua graça. Ore por nós. Amém? Primeiro, obrigado, Deus, por esses momentos. Bom, o título é A Graça. E o tema é a diferença entre chamados e escolhidos. Pessoal do som aí, se puder me deixar mais metálico, eu agradeceria, está muito grave. A diferença entre chamados e escolhidos é o tema, tá? Para isso eu vou tomar por base a conversão do apóstolo Paulo, que está no livro, né, a carta que Lucas deixou escrita no livro dos apóstolos, que é Atos, né, no capítulo de número 9. E o que diz aqui, capítulo de número 9, a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco,
9:1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pelas mãos, o levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, diante os quais nada comeu, nem nada bebeu. O que nós vemos aqui? Um sujeito chamado Saulo, o nome dele significa desejado, e ele era um homem culto, um homem erudito. Ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava aramaico. Ele, como andou caminhando ali pelas bandas da Itália, pode crer que ele arranhasse alguma coisa nesse sentido. Era um homem muito culto, tá? E o que ele era também? Ele era um homem muito religioso, religiosíssimo. Ele era crédulo. Ele cria em tudo o quanto ele fazia. Tudo que ele fazia, ele era crédulo, ele achava que ele estava certo, tá? Então vocês imaginem, quem é o maior crente desse mundo? A gente chega na igreja e diz: eu sou crente. O maior crente desse mundo é o diabo, que esteve desde o início da criação lá. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Nós somos um país laico, nós podemos ter cultos aqui de portas abertas e viver uma vida solta, mas há os países onde a teocracia manda e as pessoas creem em deuses estranhos, absurdos, os quais, se a gente falar aqui, a gente pode até ferir os nossos tímpanos. Mas cremos num país laico. E lá Paulo estava crendo que ele estava certo. Então ele era crente. Paulo também era religioso. Os religiosos são os piores, porque eles creem que o que eles creem dentro de uma seita, dentro de uma religião, dentro de um credo, eles estão certos. Então, uma das piores situações é quando a pessoa é religiosa ao extremo e deixa a razão de lado. Então, ser crente é uma coisa, ser religioso é outra, mas ser cristão não.
Ser cristão, não. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. E aí Paulão, chamado ainda Saulo de Tarso, foi lá e pegou umas cartas junto aos sumos sacerdotes, para ir atrás dos chamados do caminho. Ou seja, havia um povo que tinha visto um sujeito crucificado, sabe? E a crucificação era normal. Era a pena de morte mais normal daqueles dias. E Roma mandava matar as pessoas que eram as piores pessoas da sociedade, crucificadas. Então, algumas pessoas creram naquele sujeito que estava no meio da cruz e que se dizia: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que haveria de vir. E Paulo não creu nisso, porque eles esperavam um sujeito que os libertasse de Roma. Mas Paulo esperava um Messias que ele lia no Pentateuco, pegava todos os livros do Antigo Testamento e ele lia todos aqueles livros de uma maneira religiosa. E nós vemos no Antigo Testamento pessoas muito religiosas. Se você pegar o Pentateuco, há coisas ali bonitas demais, mas há coisas que a Bíblia deixa tudo registrado, ipsis literis, que você fala: como é que isso pôde acontecer? Um exemplo: Deus chamou Moisés e disse: vai, Moisés, vai na frente do meu povo. Ele disse: eu não, eu tenho boca pesada, eu não vou não. Aí Deus vai e chama Arão, mas o chamado era de Moisés. Quando as pragas surgiram, as 3 primeiras pragas, Moisés disse para Arão: vai lá. E Arão foi e as pragas cessaram. Mas quando chegou na 4ª praga, tinha que ter alguém escolhido por Deus para dizer: assim diz o Senhor. Enquanto Moisés não chegou e disse: assim diz o Senhor, a coisa não aconteceu. Então, a gente pega o Antigo Testamento, Paulo era totalmente crédulo naquelas coisas, e ele seguia para Damasco, a fim de pegarem todos que se diziam seguidores daquele caminho, daquele sujeito pendurado numa cruz. Só que aquele sujeito pendurado numa cruz ressuscitou. O túmulo dele está vazio. Se você procurar o túmulo de Confúcio, está vazio. Se você procurar o túmulo de Moisés, você não vai achar. Se você procurar o túmulo de Abraão, você vai achar vazio. Se você procurar o túmulo de Hitler, ele estava lá cheio. O túmulo de Abraão, está cheio de ossos. Mas se você procurar o túmulo do Senhor Jesus, está vazio, e aberta foi a pedra de dentro para fora. Coisa louca. E Saulo seguia ali, para perseguir aqueles cristãos e dizer: eu vou matá-los, eu vou crucificá-los, eu vou apedrejá-los, eu vou acabar com a vida deles. Por quê? Porque eu sou religioso, eu sou fariseu. E ele saiu. E é aqui que eu começo a minha palavra. Ele saiu
quando ele estava a caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele caiu. Eu não sei se ele caiu de um camelo, de um cavalo, se ele estava a pé, eu sei lá, não me interessa, mas a Bíblia diz que ele caiu. Ele caiu, se estatelou no chão, e a Bíblia diz que houve um clarão, todos viram aquele clarão, e a Bíblia diz que disse uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aquele homem estava perseguindo? O que aquele homem estava perseguindo? Os cristãos ou a igreja? E Jesus Cristo disse: por que você está me perseguindo? Ou seja, perseguir um de nós está perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, eu sou meio metido a poeta, e eu quero pedir para os irmãos, não uma licença poética, mas de pregador e herege, todo mundo tem um pouco, sabe? Eu quero pensar em algumas coisas. Paulo está lá, e ele levou 3 dias para chegar em Damasco. 3 dias. Vocês imaginem, um homem pensante, honesto, direito aos seus princípios, religioso, indo para o caminho de Damasco, cego, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. O que aquele homem pensou naqueles 3 dias, ou o que ele ouviu? Alguém aqui já ouviu a voz do Senhor? Sozinho, você e Deus? Eu já ouvi essa madrugada, eu só consegui pegar no sono às 3h23 da manhã, pensando nisso, sabe? Pensando e pensando. Aí eu fiquei pensando, o que Paulo ouviu? Aí eu vou falar um monte de coisas aqui agora, das quais eu acho que Paulo ouviu. Vejam bem, não está escrito no texto, mas está escrito na Bíblia, tá? Não está escrito nesse texto, mas está escrito na Bíblia por ela fora. Então vamos lá. Vamos lá. Paulo, ou melhor, Saulo, eu acho que eu vou mudar teu nome, Saulo. Teu nome é desejado. Eu vou te chamar de pequeno e de humilde. Está lá ouvindo. Como é que é, Senhor? Daqui por diante, você não é mais Saulo. Daqui por diante, você vai ser pequeno, humilde. Tá bom, Senhor. E aí, Paulo, eu vou te ensinar o que é arrependimento. Como é que é, Senhor? É arrependimento, a conscientização do que você já fez e a tomada de decisão de deixar de fazer o que fez de errado e praticar o que é correto. Sim, Senhor. Paulo, eu estou te salvando. O que é salvação, Senhor? Salvação, meu filho, é saúde, saúde espiritual, saúde mental, saúde para essa sua cabeça louca, saúde para tirar você dessa situação maluca que te prende a essa hipocrisia que você vive. Sim, Senhor. Paulo, Senhor Jesus, desci do céu para te evangelizar, porque você é um casca grossa, e eu estou te convertendo.
Como é que é, Senhor? Eu estou te convertendo. Você estava indo para Damasco para derrubar, para judiar, para matar os meus filhos, e daqui por diante você vai abençoar os meus filhos. Tá bom, Senhor. Paulo, você está nascendo de novo. Como é que é, Senhor? Eu não sei o que é isso. Depois eu vou te dizer, tá? Você não está ainda junto com os outros apóstolos, você vai ter um tempo delongado para se encontrar com eles, 11, 12, 13, 14 anos. Mas Nicodemos já teve esse encontro e você nem sabe. Nascer de novo, Paulo, você vai nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. Não é esquentar o banco da igreja, não é ler Bíblia, é nascer de novo e ver que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sim, Senhor. Cego, guiado pelas mãos e ouvindo tudo isso. Paulo, você está sendo regenerado por mim. O que é regeneração, Senhor? Eu estou fazendo você ser gerado novamente de um gene espiritual, celestial, que é o meu gene, o meu DNA, o DNA do céu, não o DNA da terra. Eu estou te gerando de novo. Tá bom, Senhor. Paulo, você está sendo justificado por mim. Ah, não, Senhor. De lei eu entendo. Como é que é esse treco? O que é justificação pelo céu? Eu não entendo isso. Eu vou te explicar, Paulo. Voltemos agora para o século 21. O sujeito está lá. É um juiz togado de pequenas causas num tribunal dos Estados Unidos, sentado na poltrona de juiz com a toga, e entram vários casos de pequenas causas, alta velocidade, batida, bateu na esposa, bateu no filho, não sei o que lá, e daqui a pouco o meirinho traz um rapaz, bota na frente do juiz, e diz: Senhor, a velocidade máxima na frente de uma escola era de 30 por hora. Esse garoto passou lá a 130 por hora. Pô! O juiz estava de cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça, era o próprio filho. Aí o juiz olhou, togado, com o martelo de juiz na mão, com a lei do seu lado, pronto para dizer para o garoto, ou 1 ano de cadeia, ou $5.000 de fiança. E aquele garotinho olhou, quando olhou era o pai. E o pai olhou e viu que era o filho. E agora? O pai foi, tirou a toga, desceu, tirou um talão de cheque do bolso, fez um cheque de $5.000, deu na mão do garoto, voltou, retomou a toga, recompôs-se e disse: jovem,
ou você paga uma multa para ser liberado de $5.000, ou você vai preso. O garoto olhou o cheque de $5.000 na mão dele e disse: eu pago $5.000. E o juiz bateu o martelo e disse: está liberado $5.000 para o governo. Está justificado. Me entendeu, irmão? Nossos pecados não nos permitiam chegar diante de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo foi lá e pagou a conta. Eu não devo nada para o inferno, você não deve nada para o inferno. O próprio Paulo escrevendo depois aos Colossenses, disse: olha, todo escrito de dívida que é contra nós foi cravado na cruz. Todo escrito de dívida, você não deve nada para o inferno, você não deve nada para o seu passado, você não deve nada para a sua antiga vida, você foi justificado, você foi justificado. Timaracondori, handaieba, você foi justificado. Paulo, tem mais uma coisinha, Paulo, e Paulo cego, não se esqueçam que eu estou teologizando, eu estou poetizando, e todo poeta e todo pregador tem um pouco de herege, mas tudo isso é bíblico. E Paulo, andando cego no caminho de Damasco, Jesus diz para ele: eu estou te santificando. Mas, Senhor, eu já vivo uma vida santificada, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, do coentro, do cominho. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que é para fazer um jejum por ano, eu faço um jejum por semana, Senhor, eu faço tudo certinho. Não, meu filho, eu estou te dando um novo testamento, eu estou te dando um novo mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso vai se resumir a lei, meu filho. Mas, Senhor, como é que é isso? Como é que é isso? Eu vou te usar. Sabe para quê? Para pegar essas doutrinas todas e relacioná-las de uma maneira que o meu povo entenda. Eu vou te usar. Sabe por quê? Você é o sujeito mais difícil que eu conheço. Eu desci do céu para te salvar, mas você também é crédulo, você é crente, e daqui por diante você vai ser cristão, e eu vou usar a tua inteligência, vou usar a tua sabedoria para pegar todos esses ensinamentos e sistematizá-los para que o meu povo me entenda. Deus, eu não estou entendendo. Você vai entender. Estou te cortando do pecado, estou te unificando comigo. Irmão, você sabia que você está unido a Cristo? Nós estamos unidos com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. Nada nessa vida, quando você vê que nada nessa vida importa, é porque você está unido com Cristo. Não é porque você não liga para dinheiro, não liga para carro, não liga para sexo, não liga para coisa nenhuma desse mundo. É porque você está unido com Cristo, cabeça no céu e pé na terra. É assim que a gente vive. Tá bom, Senhor, estou unido com o Senhor.
Eu não aguento mais, Senhor. Calma, é uma caminhada de 3 dias e uma vida longa, você nem sabe o que vai te acontecer. Por fim, Paulo, um dia eu vou te glorificar. Um dia eu vou te trazer para o céu comigo. Você nem sabe ainda, mas você vai escrever uma carta aos Coríntios, onde você vai explicar como vai ser o arrebatamento da igreja em Tessalonicenses, e você vai escrever aos Coríntios como vai ser a vida no céu, na ressurreição. Você nem imagina, mas eu vou te usar para isso. Por quê? Porque eu te escolhi. Chamados e escolhidos, há uma diferença. Todos nós somos chamados para uma fé comum, mas os escolhidos para pregar a palavra de Deus, eu tinha um copastor que viveu comigo, me perdoe, por longos 30 anos, e um dia Deus disse para mim: eu vou levá-lo. E ele usava uma frase comigo que não é bíblica, mas é interessante, pastor Luiz, muito interessante. Ele falava assim: pastor Reinaldo, quando o diabo vai na vila, na casa dos crentes ele passa uma vez, na casa do pastor ele passa 2, 3, 4, 5, e sai passando, até ver se destrói a vida daquele homem. E eu falava: mas como é que você pensa isso? Porque eu era o mais mole da igreja. Eu sou essa coisa derretida que vocês estão vendo aqui. Eu sou isso. Eu sou isso. E ele não, ele era duro, difícil, queixo duro. Quando tinha que tomar decisões difíceis, ele ficava lá me empurrando para tomar decisões difíceis, e ele falava: sabe por que eu estou aqui? Por tua causa, porque você é desse jeito, e é com você que eu aprendo muita coisa, porque se dependesse de mim eu não aprenderia. Aí eu fico pensando: mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, e eu me sinto um louco. Mas aí a coisa piora, gente. Deus chega e diz assim: ó, peguem esse sujeito que se chamava Saulo de Tarso, e que eu vou chamá-lo Paulo, o humilde, o pequeno, e levem lá para a rua direita, lá em Damasco, na casa de um profeta chamado Ananias. E chegar lá, ele vai dar uma palavra com ele. E eu aqui, com a minha pequena instrução, eu fico pensando, né? Mas se Deus já fez tudo isso, por que tem que mandar ele lá para o profeta? Por que tem que cair na mão do profeta? Me explica aí, ô teólogo. Me explica aí, pastorzão. Me explica aí, gente. Vocês que entendem de Bíblia melhor do que eu. Por que Deus tinha que mandar ele para Ananias? E lá vai. Aí Deus fala para Ananias: ó, você vai lá para uma rua chamada à direita, tem lá um sujeito chamado Saulo, que estou chamando ele de Paulo, e você vai orar por ele. Ananias olhou e falou: euzinho? Eu? O senhor está brincando, eu estou de saída. Esse cara é um cara difícil. Ele mandou matar um monte de gente.
Ele mandou estrupiar um monte de gente. Ele anda perseguindo a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor quer que euzinho aqui, vá orar para ele. Vá! Vá! É isso que acontece na vida dos escolhidos. Vá! Eu estou mandando. Vá! Vá! Tá bom, Senhor, eu vou. E lá foi ele. Você que o Saulo de Tarso, que vai chamar o Paulo de Tarso, sou eu. Deus me mandou. Meu Deus do céu, Deus me mandou orar por você. Será que esse homem está com uma peixeira escondida? Aí Ananias vai lá e ora por ele. Caíram 2 escamas dos olhos. E Paulo se converteu. E já foi batizado. E já saiu dali pregando. Mas às vezes a gente fica pensando, e já se uniu com Pedro, já se uniu com João, já se uniu com Marcos, já se uniu com todos aqueles discípulos, com Tiago, com Tomé. Que nada, gente. Foi ano a dar com o pé, muitos anos. E Paulo pegando toda essa teologia e arrumando na sua cabeça. Mas a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje, para vocês, não para mim, né? Para mim. Eu morro de vontade de ser arrebatado. Eles vão ter uma vontade de dar uma capotada e parar no céu. Chega lá, olhar o céu. Ver meu pai, ver minha mãe, ver minha avó, ver um monte de gente da igreja que eu fiz enterro. Ter algumas novidades, né? Olhar para o céu e falar, você aqui, meu Deus do céu. Porque no céu nós vamos ter muita novidade. No céu nós vamos ter muita novidade. E Paulo foi lá, foi dar uma voltinha no céu. E voltou. E depois ele não queria dizer que ele ouviu palavras. A palavra que ele usa é inefáveis. Não dá para falar de novo. Sabe, eu vi coisas gostosas, deliciosas no céu, mas isso é no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas no capítulo 11 ele fala todas as credenciais do apóstolo, né, o que ele tinha passado como apóstolo, mas eu me atenho ao capítulo 12, e aí que eu quero falar para vocês, uma das coisas mais fortes da Bíblia. Ele teve revelações fortes do céu. Você já pensou, irmão? Eu gosto de fazer enterro. Pode todo mundo rir, não tem problema não. Tiver um enterrinho, me chama aí, que é comigo mesmo, eu gosto. Que eu chego lá, vejo um corpo morto, eu falo, tem um rim que não filtra, tem um pulmão que não respira, tem um coração que não bate, tem um olho que não enxerga, tem perna que não anda, mas tem uma alma que está no céu. Tem uma alma que está no céu, sabe? E Paulo, ali com aquele corpo dele, recebeu um espinho na carne.
Todo mundo arruma confusão com esse treco. Uns falam que é malária, outros falam que é cegueira, outros falam que era problema sexual, sabe? Eu sei lá que problema que Paulo tinha na carne, mas a Bíblia diz que ele recebeu um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E agora eu quero usar uma palavra que não é comumente usada: concupiscência. Sabe o que é concupiscência, amor? Vou tentar traduzir na minha humilde linguagem. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sei que é errada, é uma coisa que eu insisto em fazer, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que eu faço de novo, e ela fica cravada na minha carne. Concupiscência, coisa forte. Todo mundo tem um tendão de Aquiles aí? Alguns aqui seguem um meu genro chamado Leandro Rodrigues, que ele toca teclado. Ele estava um dia jogando futebol numa quadra de futebol e não estava com o poder da bola nos pés. Daqui a pouco escutou-se um estrondo. Diz que foi um estrondo tremendo, eu não estava lá. Aí me chamaram e falaram: teu genro estourou o tendão de Aquiles. Falei: isso estoura? Estoura. E faz um barulho infernal. E ele não consegue mais ficar de pé. Você tem que levar ele para lá e para cá. E botei ele dentro do carro, e leva no médico, e leva no outro, e leva no médico, e leva no outro. Por fim, teve que fazer uma vaquinha lá, eu não sei como é que foi. Arrumaram um especialista, abriram o pé dele, remendaram, e antibiótico forte, 5, 6 meses sem andar, porque o pé dele estava assim. Tendão de Aquiles. E Paulo chegou e falou: Senhor, o senhor não está vendo esse treco aí? Eu não aguento. E lá vem ele, com o judaísmo dele, orou por 3 vezes: Senhor, me livra, Senhor, desse espinho na carne. Senhor, me livra desse espinho na carne. Senhor, me livra desse espinho na carne, eu não aguento mais. Sabiam que de vez em quando Jesus responde não? Sabe quem responde sim para tudo? O diabo. Sabe quem promete tudo para todos? O diabo. Ele orou e disse: Senhor, me livre, e Deus disse não. E sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? Paulo, a minha graça te basta.
A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe por quê, Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você se lembra o que eu te disse perto de Ananias? Você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Eu te escolhi, Paulo, eu te escolhi, você é um escolhido. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu tempo se esgotou. Eu fui uma vez numa igreja em Lapa, na Assembleia de Deus da Lapa, e tinha lá um diácono que ganhava mais almas do que qualquer pregador. Ele ficava lá na porta, e quando a gente entrava, ele falava: graça, 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 graça. Graça, 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 graça. E todas as vezes os pregadores iam pregar, e Deus dava graça para os pregadores, e as pessoas eram salvas, e aquele diácono ficava lá na porta: graça, graça, graça. Tema Tankanti. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, igreja. A paz de Cristo Jesus, amém? Quem aqui já recebeu a bênção hoje? Glória a Deus, palavra abençoada. Deus abençoe, pastor Reinaldo, por nos entregar algo tão precioso, tão vivo e eficaz que é a palavra de Deus, né? O pastor Reinaldo deixou aqui um desafio para a gente, né? Por que Deus agiu através de Ananias, sendo que ele já tinha falado com o próprio Saulo até então? E eu não sei, pastor, eu não posso, não sou Deus, né? Mas como você falou que cada pregador tem um pouquinho da seu desvio ali, eu creio que é porque Deus age através de pessoas. Então, Deus pode agir diretamente com a gente? Pode. Mas Deus, durante todo o curso da história, Ele escolheu agir através de pessoas. Então, o Paulo, que era soberbo, culto, orgulhoso, religioso, quão perigoso é a gente ser religioso? É muito fácil a gente ser religioso. Ele precisava aprender de Deus que a cura dele, que o começo da cura dele ali, do renovar dele, viria de alguém simples como Ananias. Simples. Sabe por quê? Porque Deus usa gente simples. Deus usa erudito, usa, mas Deus usa gente simples também. E como é bom quando Deus usa gente simples na nossa vida. E o Ananias, medroso, temeroso, porque era o Saulo que perseguia, que matava, que estava nas vestes daqueles que mataram Estevão. Esse Ananias precisava aprender a chamar esse Saulo agora revigorado por Deus, restaurado por Deus, sabe do quê? De irmão. A ordenança de Deus foi para Ananias, quando achasse Saulo, chamar irmão Saulo. Isso aí. Olha como Deus age. Deus age através de pessoas. E é por isso que Deus sempre vai continuar agindo através de pessoas, através de mim e através de você. Amém? Obrigado, pastor, por essa palavra poderosa nessa manhã. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, dar alguns recados, mas antes eu quero chamar aqui o Serginho, que ele vai dar um recado super importante, um recado sazonal, mas não menos importante, sobre algo que nós geralmente fazemos todo inverno. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém?
Deus abençoe, irmãos. Amo vocês. Eu gostaria de falar sobre o projeto que o Amor que Doa está realizando. No próximo sábado, o nosso ministério estará entregando cobertores. E nós vamos visitar os moradores de rua, né? Nós vamos sair daqui mais ou menos 18 horas, né? Para nós podermos ir, nos entregarmos, abraçá-los, amá-los, né? E fazer o que Deus manda, né? Que é amar o próximo. Se alguém puder e quiser ir, sejam muito bem-vindos. Nós precisamos, principalmente da figura masculina, porque como nós vamos estar lá às 18 horas, é importante que a gente possa estar junto, né? Vigiai e orai. A Bíblia fala primeiro para vigiar, né? Então, mas o que eu queria falar para vocês seria o seguinte: Deus colocou no meu coração hoje de manhã em oração. Se vocês puderem fazer uma carta para o morador de rua, mesmo que vocês não vão, mas vocês puderem falar o que vocês sentem para eles, é maravilhoso. Teve uma vez que a minha esposa mandou algumas cartas e eu vi uma pessoa se convertendo do meu lado por causa dessa carta. Ele olhou, ele falou assim: mas ele pode fazer isso? Ele fez isso na vida da sua esposa? Eu falei: sim, fez. E ele pode fazer na sua, chorando. E aí nós falamos como ele era precioso, né? E que ele poderia entregar a vida para Jesus também. E ele se entregou. E é maravilhoso, porque nós sabemos que Deus cuida. Então eu queria pedir para vocês, pelo menos vocês, os netos, sobrinhos, se vocês quiserem falar para alguém, falar assim: olha, o que você quer falar para um morador de rua? Ele não tem onde dormir, ele não tem às vezes o que comer, ele não tem o que vestir. O que você quer falar para ele? E aí vocês entregarem até quinta-feira. Por favor, se vocês vierem na terça-feira aqui, entrega para algum obreiro, fala: ó, essa aqui é a carta para ser entregue para o projeto dos moradores de rua. E depois o obreiro eu vou pedir para colocar aqui na caixa de oração, se eu não estiver aqui, qualquer obreiro pode fazer isso, da casa do Senhor. Colocar aqui nesse pedido aqui, ó, quando eu vier no sábado, eu vou entrar aqui na igreja, vou pegar as cartas e vou entregar para as pessoas. E vocês podem ter certeza que vai ter efeito. E vai ser para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? E orem por esse projeto. Orem pelos moradores de rua. Não só no frio, mas eles têm que ter mudança de vida. Eles têm que ter libertação. Eles têm que ter salvação. Tá bom? Então, põe isso no coração de vocês. Toda vez que vocês forem orar, não esqueça dos moradores de rua também. Tá bom? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Recados, Gu? Então, nós temos a nossa programação semanal aqui. Segunda-feira nós temos oração, às 8 horas da manhã. Participe, se você trabalha de casa, se você pode entrar um pouquinho mais tarde no serviço. Comece a semana aqui na igreja. De terça-feira, como é de praxe, nós temos o nosso culto às 19h30, que também é transmitido pelo YouTube. Nós estamos tendo algumas dificuldades com a nossa fibra ótica. Hoje, novamente, a gente não conseguiu. Já abriu o chamado, vamos ver o que vai acontecer. Então o culto ele sobe depois no YouTube. A gente gravou, a gente filmou ele do início ao fim e ele vai ser subido depois na plataforma, tá bom? Quinta-feira, culto da tarde às 15 horas e domingo, permitindo Deus novamente, teremos culto aqui da família às 9h30 da manhã e às 18h30, sendo às 9h30, transmitido pelo YouTube. Mais avisos, Gu? Atendimento pastoral ocorre todas as quintas-feiras, das 15 às 18 horas. Para isso é necessário agendar. Então, aqui está o WhatsApp da igreja, onde você pode estar agendando. Nosso momento de oração também, todas as quintas à noite, às 19h30. Tem uma turma que está sempre aqui, fiel ali, orando, intercedendo. Se você quer participar, venha. Orar nunca é demais. E como o bispo gosta de dizer, mais oração, mais poder. Então, vamos buscar poder do alto, não é na nossa mão, é da mão do Senhor que vem o poder na nossa vida. Vigília, nós teremos vigília no final do mês, dia 31/7, é uma sexta-feira, começando aqui às 21 horas, e a gente vai ali até meia-noite, 1h da manhã, aqui na igreja. Essa semana a gente vai preparar um momento de oração, todos os dias, pelo Instagram da igreja, uma live de oração, que será às 22 horas. 22 horas. Então, começando no domingo à noite já, às 22 horas de domingo à noite, já vai ter ali pastores, evangelistas,
abrindo o Instagram da igreja para fazer esse momento de live, de oração junto com a igreja. E nós iremos seguir com essa oração até na quinta. Na sexta, não, porque na sexta estaremos todos aqui na igreja, na vigília, para orar, para buscar de Deus, para saber que o nosso Deus age. O nosso Deus ele é poderoso e Ele se agrada quando a gente ora em comunhão, quando a gente ora junto. Não tem muito tempo, eu preguei aqui sobre Esther, e é isso. Esther, ela poderia usar da sua influência, mas ela entendeu que a influência dela não era nada diante da dependência dela de Deus. Então ela não agiu sozinha, ela orou e jejuou sozinha? Não. Ela orou e jejuou com todo o povo e Deus agiu, Deus respondeu à causa do povo de Deus naquele tempo, naquela época. E assim será conosco também. Então se prepare, jejue e ore e esteja conosco aqui no dia 31/7, às 21 horas, nessa vigília de busca e renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Notícia boa, curso de casados para sempre. Você que é casado, não importa se há muito tempo, se há pouco tempo e nunca fez esse curso, está aí uma baita oportunidade. Eu lembro de ter feito esse curso recém-casado com a Aline, e era engraçado porque a gente ainda não tinha problema, né? Tudo novinho ali, recém-casado, tinha uma galera fazendo o curso pela segunda vez já, mas foi uma bênção. Foi uma bênção porque a gente aprendeu o que não fazer de antecedência. É bem melhor, né? A gente prevenir do que remediar. Então, mas não importa se você já tem muito tempo de casado, é tempo de fazer também. É algo totalmente gratuito, tem alguns custos, não é gratuito não, R$150, mas se você tiver alguma dificuldade, me procure a igreja, você não vai deixar de fazer por conta de dinheiro, em hipótese nenhuma, mas participe, faça esse curso, que você vai estar investindo na sua vida, no seu casamento, na sua família. Como é bom a gente aprender de Deus, através de pessoas de Deus, como já foi pregado nessa manhã. Então, se você quiser participar do curso Casados para Sempre, as inscrições estão abertas. Tem uma quantidade máxima limitada de casais, por regra do curso, até para ficar fácil de aplicar o curso ali, né? Procure o pastor Roberto, a pastora Alba, que são os nossos pastores do Ministério da Família. Para mais informações, está ali o número, está pequenininho aqui, mas procure os obreiros no final do culto, ou a mim, se você quiser, que a gente te passe o contato deles e participe. Invista na sua vida, invista na sua casa, invista no seu matrimônio, e você vai ver Deus transformar a sua vida da água para o vinho. Visitantes de hoje, cadê a Mari? Amém, Mari, seja bem-vinda. Josué é uma bênção. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui na nossa comunidade de fé, na nossa igreja. Patrícia, cadê a Patrícia? Amém, Patrícia, bem-vinda, seja bem-vinda. Nós somos uma família que sempre agrega mais e sempre queremos mais. Então, venha mais vezes, converse com a gente, sinta-se à vontade em nossa igreja. E o Davi está lá em cima, criança. Amém. Deus abençoe a vida do Davi. Glória a Deus. Mais algum aviso? Não? Amém. Vamos orar? Se coloque de pé. Vamos orar para que Deus continue agindo em nós, assim como foi pregado nessa manhã. O pastor Reinaldo falou sobre a religiosidade, né? E de fato, é muito perigoso, é muito fácil a gente ser religioso. Mas uma forma que eu acho da gente lutar contra a religiosidade é a gente aprender a contemplar a obra de Deus. E contemplar a obra de Deus não é o muito falar, não é sequer enxergar. Porque Paulo, para aprender a contemplar a obra de Deus na vida dele, ele precisou ficar cego. Então, contemplar a obra de Deus é a gente olhar com afinco, mas sobretudo com calma, sobre tudo aquilo que Deus já fez, sobre tudo aquilo que Deus está fazendo e sobre tudo aquilo que Deus vai falar. Um filósofo que eu gosto muito, ele diz que contemplar é um olhar longo, é um olhar sem pressa, é você entender o porquê de todas as coisas, o porquê dessa planta, e no final chegar à conclusão de que ela só existe porque a mão de Deus fez ela. No final, tudo culmina em Deus. E quando a gente aprende a contemplar, a gente larga um pouco dessas regras, dessas religiosidades, e a gente aprende a amar assim como Jesus amou. Então, que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Jesus nos ensina a contemplar, ao nos dar uma bronca, a nos advertir de que a gente não é capaz sequer de olhar os lírios do campo, as aves no céu, quem dirá contemplar as obras de Deus. Então, que a gente tome isso para a gente aprenda a contemplar em nossas vidas e a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, por esse momento que o Senhor nos concede, Senhor Jesus, de estarmos como corpo, como unidade em Ti, Senhor Jesus, que é o nosso cabeça, que é o nosso guia, Deus.
nesse lugar, Senhor Jesus, como já foi pregado nessa manhã, sem restrições. Nós não somos perseguidos por estar aqui, nós não somos perseguidos pelo que falamos aqui, Senhor Jesus. Nós temos, Pai amado, total liberdade para cultuar ao Senhor. E o culto ao Senhor, Pai amado, é muito mais do que um momento como esse. O culto ao Senhor é o estilo de vida que nós praticamos todo o tempo de nossas vidas, estando na frente dos outros e não estando na frente dos outros. Então, Senhor Jesus, nos abençoa, Deus. Pai amado, abençoa aqui nessa manhã toda a casa, toda a família representada, Senhor Jesus. Entra, Pai amado, com a provisão, entra, Pai amado, com a transformação, entra, Pai amado, com a restauração na vida dos seus filhos e filhas, Senhor Jesus. Abençoa os filhos dos seus filhos que estão aqui, Senhor Jesus. Abençoa os pais dos seus filhos que estão aqui, Senhor Jesus. Abençoa os seus filhos que estão aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Pai amado, nos use poderosamente. Como já foi dito nessa manhã, Pai amado, se o Senhor transforma, se o Senhor regenera até o perseguidor, quem dirá a nós que nos colocamos diante de Ti, Senhor Jesus? E a gente se coloca diante da sua boa mão. A gente se coloca, Pai amado, no arado para que o Senhor nos guie e nos use, Pai amado. Porque nós cremos que o Senhor age através de pessoas. E o Senhor não olha as pessoas, o Senhor, como já foi dito, usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Senhor Jesus. Então, Pai amado, nos colocamos à disposição do Senhor. Abençoa, Pai amado, a vida sentimental, a vida emocional, a vida física, a saúde dos seus filhos, Senhor Jesus. Mas, acima de tudo, nos revista do seu Espírito Santo, revista a nossa vida espiritual, Senhor Jesus. Pai amado, abençoa os nossos planos. Senhor Jesus, todos os nossos projetos sociais, Senhor Jesus, os nossos projetos espirituais, abençoa, Pai amado, a nossa vigília, abençoa essa semana de preparação da vigília, abençoa, Pai amado, os próximos cultos, para que a palavra do Senhor continue sendo pregada, Pai amado, com ousadia, com intrepidez, Senhor Jesus, e que ela sempre venha alcançar o nosso coração, Deus, porque nós necessitamos da sua palavra, e ela sempre, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, ela sempre alcança o caminho que tem que alcançar, porque o Senhor é um arqueiro que não erra a flecha, Senhor Jesus. O Senhor é um arqueiro que nunca erra os corações que o Senhor deseja restaurar, Pai amado. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Pai amado, por esse momento. Obrigado pela nossa igreja, pela nossa comunidade de fé. Abençoa todos os membros, todo o corpo eclesiástico, os pastores, os bispos. Esteja conosco, Pai amado, em todo o tempo, em todo instante, não somente hoje, mas para sempre, porque como já foi dito, nós nascemos para a eternidade, e na eternidade nós estaremos contigo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo e por tanto. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus.